Queridos, o fato de sermos crentes, isso não nos isenta das tentações, das opressões e das investidas do maligno contra nós. Na verdade, habilita-nos a sermos alvos do maligno. As portas abertas para o mal. Queridos, é um estudo precioso. Nós precisamos dar ouvidos àquilo que o Espírito tem para falar às nossas vidas. Porque se nós ouvirmos aquilo que o Espírito tem para falar, com certeza seremos edificados, o Senhor moverá na nossa vida e nós veremos o milagre do Eterno acontecer na nossa existência, porque o Eterno virá, nos guardará, nos protegerá e certamente teremos a vitória. O Senhor quer nos fazer vencedores, porém eu preciso agir de uma forma que seja possível o trabalhar de Deus no meu coração. O trabalhar do Senhor na minha vida. Queridos, o fato de sermos crentes, isso não nos isenta das tentações, das opressões e das investidas do maligno contra nós. Na verdade, habilita-nos a sermos alvos do maligno. O fato de sermos servos do Senhor chama a atenção do mundo espiritual. O mundo espiritual olha para nós com ódio e quer nos destruir, quer nos fazer desistir da caminhada, quer nos fazer parar. É necessário estarmos ligados no Senhor, atentos à verdade do Todo-Poderoso, para que não venhamos perder o rumo da nossa caminhada, a caminhada que com certeza nos levará para a glória, para a presença do Senhor. Nós vamos ler com os amados Mateus 26, versículo 41. O Senhor nos diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O interessante desse texto é que nós valorizamos muito a parte da carne é fraca. Não é verdade? Quando você fala alguma coisa e o crente está assim meio para lá do que para cá, a primeira coisa que ele lança para a gente é: a carne é fraca. A carne é fraca. Mas ninguém cita a primeira parte do texto. Ninguém fala, vigie e ore. Ninguém fala isso, irmãos. Nós olhamos, temos uma tendência a nos justificar no fato da carne ser fraca. Mas o interessante é que Cristo Jesus não está justificando nossos atos por este motivo. Jesus não está nos justificando. Ele está dizendo que a carne é fraca, porém a receita para a vitória está no vigiar e orar. Primeiro Cristo diz, vigie e orem para não caia em tentação. E ele complementa dizendo, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, qual é a fórmula da vitória nesse texto? Vigiar e orar. Vigiar e orar. É certo, irmãos, que quando nós não observamos essas orientações que nos foram dadas por Cristo Jesus, estamos abertos para o mal. Portas para o mal abrem-se no coração. E o inimigo de nossas almas não perde a oportunidade para atacar e para fazer a festa na nossa vida. Estejamos atentos, portanto. Quando nós olhamos para este mundo, nós vemos que ele está mergulhado no mal, mergulhado em trevas. Eis o grande problema. Portanto, amados, seremos sempre alvos do maligno. Sempre alvos, mas nós podemos nos refugiar, nos protegermos, buscarmos a proteção de Deus na nossa existência. E aquilo que o diabo tem feito aí fora, com certeza não alcançará a nossa vida, e vemos que o diabo tem destruído as vidas de uma forma terrível. Ele usa todas as possibilidades que existem, as drogas, a violência, corrupção, a falsa religiosidade, a prostituição e tantas outras formas que você sabe quais são. O diabo usa tudo isso para tocar na tua existência, para te afastar da presença de Deus, só que nós como homens, mulheres, pessoas que amam a Cristo Jesus, precisamos estar em vigilância e sempre em oração, tal qual Jesus fazia, sempre em oração. E quando o pecado bater à porta do nosso coração, quando a sugestão do diabo,
aparecer aqui nos nossos ouvidos, nós temos que, em nome de Cristo, repreender todo o mal, repreender a força do maligno, e dessa forma nós vamos passar por sobre as dificuldades e sairemos vencedores do outro lado. Vamos vencer o maligno e nós não abriremos portas na nossa vida para que o mal se instale. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus, eu quero clamar que Tu venhas falar conosco nessa noite, trazendo a revelação desta palavra, meu Deus, para que nós possamos sair daqui conscientes que o diabo é o nosso inimigo e cada dia ele tenta contra a nossa vida, e que dessa forma, Senhor, busquemos em Ti a proteção, que possamos estar guardados para que nenhuma influência, para que nenhuma sugestão, para que nenhuma ingerência do maligno seja uma verdade na nossa vida. Ó Deus, aqui estamos para ouvir a Tua voz, é o que clamo em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Irmãos, precisamos vigiar, buscar do Senhor. Mas é preciso observarmos alguns pontos que são comuns, são pontos através dos quais o maligno tenta a nossa vida. E o primeiro ponto é: o mal entra através dos nossos pensamentos. Eis uma porta grande, gigante, os pensamentos. Os pensamentos são terríveis, amados, porque ninguém os vê, estão aqui dentro. Vocês todos estão olhando para mim, esse zoião, todo mundo olhando para mim. Eu não faço ideia do que está dentro da sua mente. O diabo também, por incrível que pareça, ele não faz ideia do que se passa dentro da sua mente. Mas o Senhor sonda o coração, ou seja, Ele sonda a mente, somente o Senhor sabe. O diabo pode nos sugestionar a pensarmos naquilo que não presta. E ele entende, amados, o diabo é o maior psiquiatra que existe no universo. Ele entende através das tuas reações, através das tuas ações, aquilo que está ocorrendo com você. Ele não precisa sondar, entrar na tua mente, ver os teus pensamentos para entender que aquilo que se passa aqui dentro não agrada o Senhor. Até porque ele vê pelo lado espiritual, nós olhamos pelo lado físico. Eu vejo as vossas faces, o diabo não vê face. O diabo vê o nosso interior, a nossa essência é um pouco diferente. Ele vê o lado espiritual, ele está na dimensão espiritual, ele nos vê como um ser espiritual. E tudo aquilo que ocorre na nossa vida, ele consegue entender o que é. Não sonda a nossa mente, mas entende. E ele investe nos nossos pensamentos. Ele coloca diante de nós coisas para que nós possamos viajar na maionese dos pensamentos ruins. Ele coloca diante de nós um monte de coisa, irmãos. São as imagens que nós vemos na internet, na televisão, na rua. As coisas ruins que nós vemos. A conversa que você tem com alguém que enche a tua cabeça de coisas. E você começa a imaginar, a pensar naquilo que você ouviu. Tudo isso, irmãos, se não vigiarmos, é uma porta aberta para o pecado. E quando o pecado é gerado, nos afastamos do Senhor, e Ele sabe quando você afasta, vamos colocar em medidas, quando você afasta 1 centímetro do Senhor, Ele sabe. Ele sabe, e esse 1 centímetro, isso aqui é apenas um exemplo, não existe medidas para isso. A Bíblia diz que pecado separa o homem de Deus e ponto final. Mas, quando você pensa errado, aquilo gera o pecado. E quando o pecado te afasta do Senhor, mesmo que seja apenas 1 centímetro, Ele sabe. E Ele aproveita a porta que se abriu para entrar na tua vida e destruir a tua vida. É necessário um cuidado muito grande. Cuidado com aquilo que nós pensamos. Se nós pensamos negativos, se pensamos positivos, se os pensamentos são bons, são verdadeiros, se são mentirosos, enfim, é necessário cuidado. Nós não podemos impedir que os pensamentos apareçam aqui dentro. Não, nós não podemos impedi-los. O que nós podemos é não permitir que eles cresçam dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Amém? Você pode olhar para algo e o pensamento ruim ser concebido. Isso não é pecado. Mas se você alimenta o pensamento ruim, se você dá asas ao pensamento, o pecado é gerado dessa forma. Amém? Que nós possamos estar atentos a isso. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Ouça essa orientação.
E ainda Mateus capítulo 5, versículo 28. Mas eu lhe digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Eis aí o perigo do pensamento. Mas como isso aqui? Por que olhar? Você olhou para uma mulher e ela despertou sentimentos ruins no teu coração. Sentimentos de adultério, sentimentos baixos. E se você alimentou aquilo, o pecado é gerado no teu coração. É necessário vigiar os nossos pensamentos para que a porta não se abra. Número 2, o mal entra através dos nossos olhos. Os olhos, queridos, não são portas, são portões extremamente largos. E se nós não vigiarmos, passa tudo nele. Passa tudo. Os olhos, queridos, ele traz para dentro de nós aquilo que é ruim, aquilo que é pecado. Os nossos olhos, através dos nossos olhos, o pecado é gerado no nosso coração. É por isso que a Bíblia diz que é necessário estarmos vigiando, atento com aquilo que você vê. E esse ver, irmãos, está relacionado a tudo que é colocado diante de você. Mais uma vez, a mídia de forma geral, aquilo que você vê na rua, todas essas coisas, se você gostar, se você ver e curtir, vamos usar um termo moderno, se você ver e curtir, dá um joinha, aí pronto. O pecado foi estabelecido no teu coração. Estabelecido no teu coração. O Senhor Jesus disse que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. Porém, se forem maus, todo o nosso corpo será cheio de trevas. É necessário estarmos atentos. Tomarmos muito cuidado com aquilo que nós contemplamos com os nossos olhos. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível esta escuridão? Queridos, é preciso uma vigilância. É preciso um cuidado muito grande com aquilo que nós vemos, com aquilo que alimenta a nossa alma. Os olhos é a porta de entrada para a nossa alma, para o nosso cérebro. Aquilo que está aqui dentro geralmente foi formado através daquilo que contemplamos. O que encheu a nossa mente e enche a nossa mente é fruto daquilo que nós contemplamos. E se você contempla apenas coisas ruins, a tua tendência é ser ruim também. Se você contempla, por exemplo, a pornografia, se a pessoa é viciada na pornografia, o coração está cheio dessas coisas. E assim vai, amados. Tudo aquilo que você permite entrar no teu cérebro, é ele que forma o teu caráter. Portanto, tenhamos cuidado, porque o nosso caráter precisa ser semelhante ao de Cristo Jesus. Portas abertas para a alma. Nós já vimos que os pensamentos são portas que traz o pecado para o nosso coração e nos afasta do Senhor. Vemos ainda que os olhos não são porta, mas são portões extremamente largos. E nós muitas vezes temos dificuldade em fechá-los, mas é preciso fechar os nossos olhos para aquilo que não presta. Irmãos, nenhuma sorte de pornografia pode ser contemplada pelo servo de Deus. E nós temos visto a mídia está recheada de pornografia. O WhatsApp, ele está cheio de pornografia. Os grupos no Facebook, conforme o grupo que você participa, está cheio de pornografia. Cheio de coisas ruins. As redes sociais hoje estão sendo marcadas pela pornografia e pela maledicência. É um tanto de gente falando mal de um tanto de gente. É preciso cuidado para você não embarcar nessa onda da maledicência. Principalmente nesses dias de política, a rede social fomenta essa situação da maledicência e ela cresce. E nós temos visto que muitos crentes estão também pegando o bonde, estão embarcados nisso. Estejamos atentos a esta realidade. Número 3, o mal entra através dos nossos ouvidos. O mal entra através dos nossos ouvidos. Eles são portas para o mal se nós não estivermos atentos. Provérbios capítulo 5, versículos 1 e 2 diz: Filho,
preste atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão. Então você saberá como se comportar e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. O conhecimento vem através do ouvir. Aquilo que entra nos teus ouvidos, com certeza, forma conceitos na tua vida, forma princípios na tua vida. Eis o porquê que não é bom o servo de Deus curtir música secular. Eis o porquê. Mas pastor, as músicas só falam de amor, não tem nada, não tem pornografia, não tem incitação às coisas ruins. Por que não curtir? Porque elas não foram feitas para louvar e glorificar o nome santo de Deus. O princípio dessas músicas seculares não é honrar o nome santo do Senhor, e a mensagem que elas trazem não é para edificação do servo, não é para edificação do povo de Deus. E são mensagens que, mesmo que nos pareçam inocentes, mas trazem a ilusão para a nossa vida, a ilusão do amor que não existe, aquele amor das músicas, aquele não existe. Quem é casado sabe disso. O amor verdadeiro é aquele que nos é dado por Deus, e é bem diferente. E aqueles que são solteiros e navegam no amor cantado nas músicas, é o amor pornográfico, o amor erótico, é o amor das relações íntimas fora do casamento, é o adultério. São essas coisas que essas músicas incitam quando falam de amor. Portanto, é necessário muito cuidado para nós não nos mergulharmos nessas coisas. Jesus disse muitas vezes: quem tem ouvidos, ouça o que tenho a dizer, pois ele sabia que estamos sujeitos a escutar muitas vozes. E as vozes que mais falam alto são as vozes das trevas, por incrível que pareça. Estas falam alto e são insistentes, extremamente insistentes. Nós somos constantemente alvos da voz dos demônios e daqueles que fazem o que ele pede. Queridos, cuidado com aquilo que você tem ouvido. Ouça e reflita. Será que é o Senhor que está falando através daquela pessoa? Será que é o Senhor que está te aconselhando? Será que é o Senhor que está trazendo um suporte para a tua vida? Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado, é necessário pesarmos o que ouvimos. Porém, temos que dar ouvidos somente ao que Deus diz em sua palavra, para que não entre palavras maldosas, mentirosas, que possam nos confundir. E nesses últimos tempos do fim, nós temos visto que o falso profeta tem se levantado de uma forma poderosa, muito poderosa. E aquele texto que diz que, se possível, enganaria os eleitos, se aplica como nunca nos dias atuais. Quantas pessoas falando em nome do Senhor Jesus? Quantas pessoas com uma mensagem que nos faz até pensar: será que esse cara é falso profeta mesmo? Olha que mensagem bonita. Olha as curas. Olha os milagres. Olha o que ocorre dentro da igreja. Como é que uma pessoa dessa pode ser falso profeta? Mas quando nós vamos para a palavra e descobrimos que as vírgulas estão nos lugares errados e os pontos também, eis aí o lugar que, se possível, enganaria os próprios eleitos. Irmãos, nós temos que vigiar. É necessário conhecermos a palavra. Uma recomendação do Senhor foi que nós temos que conhecer a palavra. Porque quando nós conhecemos a palavra, teremos o discernimento dado pelo Espírito. E aquilo que entra pelos nossos ouvidos não encontrará lugar em nosso coração, porque teremos o discernimento dado pelo Senhor. Cuidado com as mensagens que são ouvidas. Povo que gosta de ouvir pregadores de internet. Gente, eu louvo a Deus pela internet, sinceramente. A internet, de certa forma, ela é a base dessa igreja. Quando eu falo base, a base é Cristo Jesus, mas a plataforma através da qual surgiu essa obra. A obra Cristã Missão Vivos teve seu início na internet, uma obra que nasceu primeiro no mundo virtual, depois se estabeleceu como física. Mas é preciso muito cuidado com aquilo que nós ouvimos na internet. É muito comum nós ouvirmos pedaços de pregações. Geralmente são palavras de 5, 6, 7, 10 minutos, mas que não tem o início e nem tem o final. As pessoas cortam uma pregação, uma parte forte da palavra, e publicam aquilo.
E nós ouvimos, achamos legal, não sabemos quem é que fala, não sabemos a vida do camarada, o que ele pensa a respeito de Cristo Jesus, quais os fundamentos teológicos nos quais ele acredita. Queridos, nós não sabemos nada, mas a mensagem que nós ouvimos é bonita, é forte, é incisiva, e nós achamos que ali está a solução. É necessário conhecer a palavra, e diz a Bíblia, preciso conhecer o profeta e julgar os profetas. Amém? Palavras que estão na internet, cuidado com elas. Tem uma boa aparência, mas nem sempre são de fato do Senhor Jesus Cristo. E é muito fácil, através de alguém que tem a oratória bonita, uma palavra bonita, uma palavra forte, enganar as pessoas com princípios antibíblicos. Cuidado com isso. Vigiemos para nós não pisarmos em falso. Número 4. O mal entra através da nossa boca. O mal entra através da nossa boca. Irmãos, eu creio que a maior porta para o mal instalar-se na vida do ser humano é a boca. Eu creio que seja a maior porta. Eu nem vou chamar de portão, mas é algo escancarado. É um muro derrubado que entra tudo e que sai todos. A boca é extremamente terrível. Tiago capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: é isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo, ela é um mundo de maldades. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser com o fogo que vem do próprio inferno. Ela põe toda a nossa vida em chamas. Irmãos, deixe-me dar um exemplo para vocês de quão terrível é a língua. De quão terrível é a língua. Quando há incêndios de grandes proporções aqui no Brasil, geralmente eles falam: foi um toco de cigarro, um caco de vidro, alguma coisa assim. Ou seja, foi um fogo que iniciou-se numa pequena chama. Aquela chama não foi contida, não apagaram em tempo hábil e ela se espalhou. Quando há alguma coisa boa de fogo, você coloca aqui com um fósforo, uma chamazinha pequenininha, em 2 minutos ela já queimou todo esse espaço e vai ampliando, e vai crescendo. E os danos são terríveis. Assim também a nossa língua, irmãos. Muitas vezes uma palavrinha que você fala, você dá autoridade para todo mundo das trevas. Ele entra na tua casa, ele arrebenta teu casamento, ele arrebenta a vida dos teus filhos, ele toca nos teus familiares, ele toca no teu patrão, ele toca no teu emprego, ele destrói a tua saúde. A língua, ela é muito perigosa. A nossa palavra tem poder. Entenda isso, igreja. A nossa palavra tem poder. E todas as vezes que você abre a tua boca e emite uma sentença, o diabo a abraça e com tua autorização, ele vai e faz aquilo que você ordenou. Por exemplo, quando as pessoas têm filhos e os filhos são tanto quanto levados, inquietos, é muito comum nós ouvirmos uma pessoa dizendo: essa criança é danada, essa criança é danada. E quando você olha no dicionário o significado da palavra danada, hoje até mudaram já no dicionário, mas antes era condenada ao inferno. Condenado ao inferno. Toda vez que você chama uma criança de danado, você está proferindo sobre ela uma sentença. Essa criança é condenada ao inferno. É isso que você faz. E entre outras palavras ruins, outras palavras más, outras palavras negativas que nós emitimos. Quando você tem um patrão, por exemplo, e você não vai muito bem com a cara do patrão, é comum apenas lançar-se palavras de maldições sobre eles. Só palavras de maldição. Não tem nada bom para falar sobre o patrão. Mas patrão é miserável, é unha de fome, é ruim, não presta. Eu quero que ele se quebre. Eu quero que ele se exploda. Queridos, olha só as sentenças que as pessoas emitem contra os seus empregadores. Não é assim que fazem? É ou não é? Não é comum isto? Exatamente, amados. Mas
Ao invés de você declarar, em nome de Jesus, esse camarada vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador, vai consertar a sua vida, será uma pessoa de bem, será uma pessoa próspera, essa empresa há de crescer, há de prosperar. Essa que deveria ser a nossa palavra. A Bíblia diz que devemos emitir apenas palavras de bênçãos, não de maldição. Só que nós não fazemos isso. A nossa tendência é amaldiçoar aquilo que nós precisamos, inclusive. Tu precisas do emprego, você amaldiçoa o patrão e a empresa. A empresa quebra, vem alguém, demite você, aí você fica lamentando. A empresa quebra, ou o chefe te demite, aí você fica lamentando pelos cantos. Porque a empresa me mandou embora, isso, aquilo, outro. Mas tu odiava a empresa. Deu lugar para o diabo. O diabo veio e fez a tua vontade. Mas eu nunca pedi para ser mandado embora. Não pediu, mas deu autoridade para o diabo tocar e agir na vida dele. E ele, com essa autoridade, a primeira coisa que faz, claro, é tocar em você. É preciso vigiar a língua, irmãos. E esse exemplo que eu estou dando para vocês é real, é real. Isso se aplica também aos nossos governantes. Aos nossos governantes. Quantos aqui no decorrer desse ano abençoaram o nosso presidente? Abençoaram o nosso governador? Abençoaram o nosso prefeito, a nossa prefeita? Quantos aqui nas suas orações lembrou-se, Senhor, tem misericórdia do presidente, tem misericórdia do governador, tem misericórdia da prefeita? Quantos? Mas quantos, levados pela mídia, olharam para o presidente? Esse cara é ruim mesmo, não presta, não vale nada, pior presidente que o Brasil já teve, etc, etc e etc. Não é esta a palavra nossa em relação aos políticos? Todo político é bandido, todo político é corrupto, todo político é isso, todo político é aquilo. Nós, com a nossa boca, estamos emitindo uma sentença contra eles. Irmãos, não foi para isso que Deus nos chamou, não foi para isto. Cuidado com as portas que se abrem na nossa vida. E a boca não é uma porta, é um muro derrubado. Misericórdia. Quando falamos o que não devemos, ou seja, quando nós lamentamos, murmuramos, blasfemamos, fofocamos, tudo isso enfraquece o nosso espírito. Quebramos a ligação com o Senhor e aquilo que é ruim se instala em nós. Amados, nós temos que ter cuidado com as lamentações. As lamentações, tudo vai muito bem para você, mas surge um probleminha, ao invés de você buscar a solução no Senhor, tu abre o bocão, cheio de dente cariado e começa a reclamar, não sei porquê, não sei o quê, porque eu sou ruim, porque eu sou miserável, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, e o capeta fala, opa, mais um cavalo, vamos dar nele, vou dar uma esporada nele. Monta nas tuas costas e enfia espora na tua barriga. Irmãos, o diabo, ele não perde tempo. E ainda, os murmuradores, aqueles que murmuraram no deserto, ficaram no deserto. Continua sendo pecado hoje em dia. Nós não podemos murmurar. Ao invés de murmurarmos, vamos orar. Os blasfemos. Qual é a blasfêmia do crente? Irmãos, crente, se não tiver cuidado, ele blasfema de muitas formas. Ele blasfema porque ele não acredita no milagre de Deus. Ele blasfema porque ele não tem amor para com o Senhor. Ele blasfema porque ele prefere ouvir a voz do mal. Ele deixa-se influenciar pelas trevas. Tudo isso são formas de blasfêmia, porque nós atentamos contra a soberania do nosso Deus. E blasfemar não é apenas abrir a bocona e proferir uma palavra pesada contra o nosso Deus. Não. As ações que nós fazemos mostram que nós não o amamos, que nós não temos cuidado para com ele. Nós estamos negando, de certa forma, estamos blasfemando. Amém? Está nesse contexto também. As malditas fofocas. Cuidado com as fofocas, gente. Cuidado com as fofocas. Mais uma vez, voltando para as redes sociais. Estamos no tempo das coisas virtuais. Quando você vê, por exemplo, um jornal e eles fazem uma panorâmica na rua, praticamente todo mundo com o celular na mão. Não é assim? Aqui na cidade, quando você anda, as pessoas com o celular na mão. Quando nós estamos visualizando, está com ele grudado aqui. Eu costumo falar que é o sexto dedo da mão, é o sexto membro da mão.
O cara pode esquecer tudo, mas o celular não esquece. Está grudado aqui, nasceu grudado. E nesses tempos, amados, dessas coisas virtuais, esse acesso tão simples, tão fácil, muitos crentes tornaram-se fofoqueiros. Mas como, pastor? Eu nem falar mal de ninguém falo. Não fala, mas compartilha. Eis o grande problema. Aparece alguma coisa, você vai lá e clica em compartilhar. Você tem 1000 pessoas na tua rede social, compartilhou para 1000 pessoas. Aquelas 1000 vão replicar e aquela coisa vai crescendo, uma bola de neve vai se estendendo. É necessário muito cuidado. Essa semana mesmo, o irmão Cosme mostrou um post. Fizeram um post lá no WhatsApp, parece. Também está na rede social, está no Facebook, é a mesma coisa. Mas isso foi no WhatsApp. Um post a respeito do líder de uma igreja, que ele estava inventando uma coisa nova aí. E aquilo, irmãos, olha, tá como febre. As pessoas compartilham sem saber qual a fonte. Compartilham sem saber. São notícias que são compartilhadas sem conhecermos a fonte. Ninguém tem o cuidado de ir lá no Google e digitar, sei lá, a primeira frase da notícia. Só a primeira frase. Você vai descobrir se ela é verdadeira ou não. É mais fácil apenas, talvez impactado pela notícia, pela falsa notícia, compartilhar. E leva-se uma fofoca a milhares de pessoas e aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. Nós temos que ter cuidado com a fofoca virtual, porque certamente é pecado. E isso, inclusive, é condenado pelas leis do nosso país, já que tem uma lei que rege essas coisas, que está olhando para esse lado aí também. E tudo isso, irmãos, nós abrimos portas para o mal na nossa vida. Cuidado com tua boca, cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você emite, cuidado com aquilo que você compartilha, cuidado com aquilo que você leva à frente. Tudo isso são portas abertas para o mal no nosso coração. Vigiar sempre é bom. Número 5, o mal entra através das nossas mãos. O mal entra através das nossas mãos. Quando nós negamos ajuda a alguém, paramos de ofertar na obra de Deus, brigamos, roubamos, drogamos, nós estamos abrindo portas para que o mal nos prejudique. E é por isso que no dia do julgamento, os cristãos serão recompensados de acordo com as suas obras, segundo aquilo que fizeram. Cuidado, amados, com as tuas mãos. Nossas mãos é para a honra e para a glória do Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos nós temos de apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Amém? Essa versão, nova tradução na linguagem de hoje. Nós temos que ter cuidado com aquilo que fazemos. Quando aqui está falando mãos, são as nossas ações. Cuidado com aquilo que você faz. Nós somos chamados, por exemplo, para amar o próximo e ajudar o próximo dentro das nossas possibilidades. Mas temos amado o próximo, temos feito alguma coisa? É necessário que as nossas mãos sejam apenas para a honra e para a glória do Senhor. Que nós possamos fazer para que o Senhor seja honrado e glorificado. E jamais, amados, retermos quando nós podemos ajudar. 6. O mal entra através dos nossos pés. Portas abertas para o mal. O mal entra através dos nossos pensamentos, dos nossos olhos, dos ouvidos, da boca, através das nossas mãos e também através de nossos pés. Através de nossos pés. 1 João capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos à luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós temos que escolher o caminho da luz para andarmos, e o caminho da luz é aquele no qual o Senhor Jesus está. E ainda, Mateus 18, 8, se uma das tuas mãos, um dos teus pés, faz com que você peque, corte-o e o jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Olha só a recomendação de Cristo Jesus. Recomendação pesada, muito séria, e nós precisamos estar atentos a isso. Por onde você anda? Com quem você anda?
O que é que você faz com essas pessoas? Os teus caminhos são marcados pelo quê? O que é que marca o teu caminho? Queridos, se nós andamos nos caminhos ruins, certamente o Senhor não será glorificado, o Senhor não será exaltado na vida da gente. Nossos caminhos devem ser semelhantes ao caminho de Cristo Jesus. Ou seja, só podemos andar com aqueles que andam com Cristo Jesus. Só podemos nos abrir e compartilhar com aqueles que são de Cristo. É necessária uma vigilância muito grande. E nós não podemos nos deixar influenciar por aqueles que não são de Cristo e andarmos por caminhos que não são de Cristo Jesus. Amém? Cuidado com os teus pés, com quem você anda, com quem você conversa. Cuidado com aquilo que eles falam para você. Vigie, esteja atento, não se deixe levar pela influência das pessoas. Não se deixe influenciar, mas que você seja alguém que influencie em nome de Cristo Jesus, que tu sejas um influenciador para a honra e para a glória do Senhor, que tu sejas alguém que tem uma mensagem de edificação, uma mensagem que leva as pessoas a refletirem a respeito das suas vidas e desejarem buscar a Cristo Jesus. Vocês são chamados para isso, irmãos, para viver essa verdade do Todo-Poderoso. E não faça, irmãos, da fraqueza da sua carne uma desculpa para pecar. Concluindo, não faça da fraqueza da sua carne uma desculpa para pecar. E isso é muito comum no meio da igreja. As pessoas acharem que as tentações, acharem que a opressão, acharem que o poder do maligno é maior do que a graça de Deus na vida. E elas se deixam levar pela carne, se deixam levar pela velha natureza, pelos desejos errados, pecam, colocam a culpa na fraqueza da carne, quando Cristo diz que é preciso vigiar e orar. Ou seja, aqueles que são fracos é porque não vigiam, é porque não oram. Portanto, amados, a nossa velha carne não deve ser a culpada, o bode expiatório pelos nossos pecados. Mas sim, nós temos que atentar para aquilo que nós temos feito. Alguns dizem que se a carne é fraca, não há como vencê-la. Ah, mas a carne é fraca, como vencer? A resposta é vigiando, é orando. É vigiando, é orando. Amém? Vigie e ore. Busque de Deus a direção. Busque do Senhor, irmãos, aquilo que você precisa, a força dele. E a força do Senhor é a presença do Espírito Santo entronizada no teu coração. Mas entenda que o Espírito Santo, ele só adentra o coração puro, lavado, purificado pelo sangue de Cristo. Se você tem algum tipo de pecado, com certeza se encaixará dentro desses tópicos. Se você tem esses pecados na tua vida, portas abertas para o mal estão no teu viver. Portas abertas existem na tua vida para o mal. E certamente o diabo vai tocar, vai fazê-lo esfriar, vai fazê-lo desistir, vai levá-lo para perto dele. Você pode até falar, eu não quero nem saber do cão, mas não precisa querer saber dele. Você não precisa ser amigo do diabo. As pessoas entendem um pouco errado isso. Você não precisa ser amigo do diabo, você não precisa matar ninguém, você não precisa acender uma vela para as trevas, você não precisa fazer um despacho, você não precisa fazer nada. É só ficar sentadinho na sua casa, sem servir a Jesus. Nada. Você não precisa ser bruxo, não precisa ser feiticeiro, você não precisa ser adúltero, você não precisa ser prostituta, não precisa ser nada para que o maligno te acolha, para que o maligno esteja com você. É só não servir a Jesus. A Bíblia diz que há dois senhores, ou você serve ao Senhor Jesus, e para servir ao Senhor Jesus é com totalidade, é com todo o teu coração. Jesus não quer meios, não quer metades, não quer percentuais, Jesus quer 100%. É tudo ou nada. Com Cristo é tudo ou nada. O diabo não. Ele se contenta com 1%. Ele se contenta com as coisas mínimas, porque para ele, na nossa visão, as coisas mínimas não têm valor, mas para o diabo as coisas mínimas são aquelas que afastam o homem de Deus, e é o suficiente para que esteja do lado dele. Entenda assim, ou seja, uma simples mentira, para nós, socialmente falando, é legal, todo mundo mente, quem consegue viver sem mentir? Não é assim que fala a sociedade?
Fala dessa forma. A mentira está na cabeça da sociedade e sem mentira não se vive hoje em dia. Pode ser mentirinha pequenininha, é o suficiente para abrir uma porta gigantesca, assustadora para o inferno. Irmãos, e o diabo aproveita da pequena mentira para te dar um grande presente, morar com ele na eternidade para todo sempre. É necessária essa vigilância para que as portas abertas para o mal não existam na nossa vida, mas que tenhamos uma porta aberta para o Espírito Santo no nosso viver. Uma porta aberta para o Espírito Santo no nosso viver. Que a nossa alegria, que o nosso prazer, que a nossa satisfação esteja em Cristo Jesus, em fazer a vontade dEle, em louvá-lo, em adorá-lo, em glorificá-lo, em cumprir o ID, em fazer aquilo que Ele determinou para nós. Que seja isso que complemente a nossa vida, que seja isso que mova na nossa vida, que seja isto que encha o nosso coração. Coração cheio com a presença do Senhor, transbordante de Deus, que possa olhar para você e apontá-lo como servo do Eterno. Não é motivo para vergonha, mas é motivo para glorificarmos o Todo-Poderoso. Se alguém olhar para você e perguntar, tu és crente? Não se envergonhe. Glorifique a Deus, manda um glória e diz, eu sou crente, eu sou servo de Deus. Dá um pulo na frente do camarada. Ele vai ficar assustado com você. Porém, ele verá que tu tens convicção naquilo que crê. Mas quando o cara pergunta para você, você é crente? Sabe como é que é, né? Sabe como é que é? Ih, rapaz, já negou a Jesus. Sabe como é que é, né? Eu vou lá na igreja do pastor Elias. É uma igrejinha assim boa, né? É uma igrejinha assim, não sei o quê. Eu gosto de ir lá. Aí conversa mais um pouquinho e fala, eu sou membro, né? Eu sou membro de lá. Gente do céu, misericórdia. Qual o teu time? Ah, meu time é Vasco, o Vasco. Olha, você viu o Vasco? Olha que time bom. O cara fez o gol, fez aquele gol de cabeça, aquele gol de pênalti. O Flamengo, timão, não sei o quê. Eu sou flamenguista até morrer. Uma vez Flamengo até morrer, e não sei o quê. Aí você conta toda a história do Flamengo. Misericórdia. Qual é o seu time? Eu sou do Palmeiras. Rapaz, Palmeiras que é time bom. Olha só como ele está bem no campeonato, e não sei o quê. Aí você discute, você tem prazer, e você fala, e você não sei o quê. Aí você lembra de um jogo de 30 anos atrás. Você lembra daquele cara, daquele jogo que aconteceu lá. Você viu aquele drible, não sei o quê. Aquele rapaz, aí o cara falou, é mesmo, né? Então o cara tem assunto para discutir, gente. O cara conversa com prazer, com fervor, com alegria. Mas quando fala das coisas do Senhor, aí o cara baixa a cabeça. Eu sou quente. Eu sou quente lá da igreja, lá, eu vou lá, né? Não sei o quê. Rapaz. Aí começa a chutar a terra, assim, não sei o quê. E se o cara insiste, não é bem assim não, sabe como é que é? A gente pode fazer, né? A gente pode fazer, a gente não bebe porque a gente não quer, mas a gente pode beber, a gente pode fazer qualquer coisa. A gente pode fazer qualquer coisa, eu sou quente só. Não sei o quê. Não é assim, meu irmão, que geralmente as pessoas fazem? É dessa forma. Quando perguntam sobre a nossa fé, nós achamos meio para justificar o pecado. E assim, de forma dissimulada, nós falamos, é o pecado. A gente faz o pecado também, a gente curte o pecado, mas sabe como é que é, né? O pastor não pode ver. Mais ou menos assim. Gente, não foi para isso que o Senhor chamou. O Senhor chamou para que nós possamos ter convicção, certeza absoluta, fervor em defender a nossa fé. E é por isso que é necessário ler a Bíblia, para que possamos conhecer princípios da nossa fé e contestarmos os falsos profetas, as falsas mensagens, quando elas chegarem até nós. Amém? Que bênção. Aleluia. Todos entenderam a palavra? Amém. Pelo menos isso. Glórias. Amém, queridos. Nós louvamos a Deus por essa palavra e lembre-se, não abra portas na tua vida para o mal. Não abra portas para o pecado. Não abra portas para o diabo no teu viver. Mas abra o teu coração, a tua vida para o Senhor, para a honra e para a glória do Senhor. Nós vamos orar nesse momento. Deus de amor, eu quero clamar que Tu venhas trazer, Senhor,
trazer ao nosso coração, Pai, as bases necessárias para que possamos viver uma fé sólida, meu Deus. Dá-nos, Pai, cada dia mais consciência da necessidade de uma busca incansável pelo conhecimento, pela Tua presença, pela unidade contigo, Senhor. Que o Espírito Santo venha habitar em nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, ser usados por Ti, instrumentos usados por Ti, Senhor. Que Tu venhas trabalhar o nosso coração, meu Deus, para que nós possamos ter a consciência, Senhor Jesus, e o discernimento em nossas ações, para que todas as nossas ações sejam somente para a Tua honra e para a Tua glória, e que não haja portas abertas para o mal na nossa vida, mas se porventura houver, que Teu Espírito Santo nos conscientize, Senhor, oh Deus, nos desperte, Pai, para que haja arrependimento e a devida confissão, para que estejamos integralmente na Tua presença. Oh Deus, cria em nós um coração puro, um coração reto. Oh Deus, usa esta palavra, Pai, como despertamento para os corações. Oh Deus, abençoa-nos. É que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Aleluias. Amém, Senhor. Mensagem número 743.